Oi, gente, bem-vindo à segunda aula do curso Desmistificando Java. Na aula de hoje, a gente vai entrar com os tipos de dados e a inicialização de variáveis, certo? Então, vamos lá. A gente está aqui na tela com o código da primeira aula, tá? Aqui o primeiro código, em que a gente só deu um print para o Hello World. A gente imprimiu na tela um Hello World, tá? Então, a gente vai continuar fazendo um outro código. Eu vou inicializar uma nova classe, tá? A gente vem aqui na pasta de fonte de source, dá um new na source com o botão direito do mouse, tá? New Java Class. Aula 002. Não precisa colocar ponto .java, ok? Porque pelo menos no IntelliJ ele já faz isso automaticamente, certo? Outra coisa que é importante dizer, é, no Java as classes são com a primeira letra maiúscula, ok? É, tanto a primeira letra é maiúscula como a primeira letra de qualquer palavra. Isso, sim, não é obrigatório, mas é uma boa prática que existe na comunidade de Java, tá? O que eu quis dizer com todas as primeiras letras de todas as palavras seria o chamado camel case. Eu vou entrar aqui, camel case. Camel case. O que é o camel case? Por exemplo, eu quero escrever é, meu celular, eu não vou escrever meu celular. Eu vou escrever meu celular. Por exemplo, se eu quiser uma classe chamada meu celular, eu escreveria desse jeito, com o M e o C maiúsculo, ok? Se eu quiser escrever camel case, seria assim. Certo. Uma coisa que eu não falei na aula passada, deixei para trazer nessa aula, seriam os comentários. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui no código e está dando vários erros. Se eu quisesse, por exemplo, só deixar isso escrito no código, o que eu ia fazer? Eu ia comentar essa parte do código. Se eu quiser comentar apenas uma linha, eu posso colocar, vir aqui com duas barras, ok? Se eu quiser comentar mais de uma linha, ó, vou comentar essas duas linhas aqui. Se eu quiser comentar mais de uma linha, eu venho com a barra, asterisco, asterisco, barra, ok? E aí tudo que tiver dentro desse asterisco aqui é comentário. Aí eu posso escrever tudo que eu quiser. É, meu celular. Da mesma maneira, ok? Certo. Agora vamos falar o que propriamente o que foi definido para a aula de hoje, que seriam os tipos de dados. Antes de aprender, de entender as variáveis, a gente vai entender os tipos de dados, ok? Então vamos lá. Os tipos de dados, quais são os que a gente tem? Eu vou comentar essa parte do código. Eu posso colocar até assim. Opa, sim, é assim, isso, para ficar bonitinho. Vamos lá. Eu vou começar do menos usado na memória, menos uso na memória até o mais, dividido por tipos. Primeiro numerais, depois é, pontos flutuantes e depois texto, ok? Então vamos lá. Primeiro é o byte. Byte muita gente não usa, até faz sentido não usar, porque tem tipos melhores para serem usados, né? Ele tem um tamanho de 2 bytes, ok? 2 bytes. O byte tem 2 bytes, ele tem 16 bits para ser usado na memória. E é um inteiro, ok? Você pode usar, por exemplo, x igual a 1. Você pode inicializar depois uma variável, que eu vou explicar também, de x que equivale a 1. Outro dado seria o short, que seria também um inteiro, só que mais curto do que o inteiro propriamente. Ele tem o tamanho de 4 bytes, e também o inteiro pode ser, por exemplo, x igual a, sei lá, 15, por exemplo. A gente tem também o int. O int, sim, é um inteiro que seria o inteiro mais usado. Ele e o long, que eu vou falar, que é o próximo que eu vou falar, eles são os inteiros mais usados. O int é o que seria mais comum, ele é 8 bytes. E pode ser x igual a 20. Enfim. O long, que também é um inteiro, só que o long é longo, né?
ele tem 16 bytes, é o dobro do int. Pode ser x igual a 1000. O int também pode ser 1000, mas enfim, o long é maior. Isso é só para exemplificar, certo? Tem aqui o... Agora a gente vai para pontos flutuantes. Eu vou definir aqui como inteiros. Inteiros. Pontos... Opa! Pontos flutuantes. Nosso primeiro ponto flutuante que a gente vai estudar vai ser o double. O double em Java é o mais usado, ok? Por padrão, se você escreve, por exemplo, 12.2, ele vai ser automaticamente considerado um double. Double tem 16 bytes e pode ser, por exemplo, x igual a 12.2, né? Como no exemplo. O próximo vai ser o float. O float tem 8 bytes. O float não é tão usado no Java como padrão de boa prática. E nem como padrão para o Java em si. Se você escreve, por exemplo, x é igual a 12.2, ele vai ser considerado um double. Claro, se você tem que definir ele como algum tipo de variável. Mas se você coloca o f no final, ele vai ser atribuído ao tipo float, certo? Ok, esses dois são os pontos flutuantes. Tem o tipo booleano. Eu não tinha falado dele antes, né? Booleano assume dois valores, true or false. Booleano, boolean assim mesmo. Na prática, ele tem 1 byte, que seriam 8 bits. Só que, teoricamente, ele tem 1 bit, assumindo 0 ou 1, positivo ou negativo, certo? Mas na prática precisa de ocupar o espaço de 1 byte, ok? Ele seria x é igual a true ou x é igual a false. Pode assumir esses dois valores. Agora os tipos de caractere. Existe o tipo char. Deixa eu só dar uma afastadinha nele aqui para seguir o padrão, né? Caractere. Tem o tipo char. O char usa 2 bytes. Diferente da linguagem C, por exemplo, que o char usa 1 byte, no Java o char usa 2, porque no Java ele usa o tipo Unicode. O Unicode ele pode usar, por exemplo, ele pode entender, por exemplo, A com acento, sem acento, ele pode diferentes tipos de caractere. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, em C, ele vai dar não que vai dar um erro e não vai quebrar o código, mas vai soltar um códigozinho que vai deixar ilegível o texto ou o caractere em si, certo? X é igual a, por exemplo. Qualquer letra, certo? Qualquer caractere. E esses aqui são os tipos primitivos. São os tipos primitivos. A gente vai ver um aqui agora que não é um tipo primitivo, mas é um tipo simples, um tipo básico, ok? Que você vai usar muito ao longo da sua carreira como dev Java, que é o tipo string. Para definir o string, você precisa vir aqui string. Ele custa x bytes, vou colocar. Que seria o x, seria o número de caracteres vezes 2, porque cada string é um caractere. E um string pode ser x, str para diferenciar um pouco, uma frase, ou uma palavra, ou qualquer coisa. É um texto, pode ser quantos caracteres você quiser, por isso x bytes, ok? Não sei se vocês chegaram a perceber que string está com S maiúsculo, e não sei se vocês lembram, mas no início dessa aula eu falei que classes
começam com maiúsculo. Diferente dos tipos primitivos aqui, string está maiúsculo, ou seja, seria uma classe. String é um objeto, ok? Não é um tipo primitivo. String seria um conjunto de caractere. Não sei se você percebeu também, mas que aqui eu defini como aspas simples e aqui como aspas duplas. Aspas simples seriam apenas para caractere e aspas duplas para string. Se você voltar aqui no primeiro código, você vai ver que isso aqui é um string e tem aspas duplas, ok? Se eu quisesse vir aqui fazer só isso daqui, fazer só o exclamação, poderia. Se eu quisesse deixar só o H, poderia, mas isso aqui é um caractere. Então, faria mais sentido eu colocar assim. Também funciona. Vamos voltar lá. Bom, esses aqui são os tipos primitivos. Se você nunca teve contato com esses tipos antes, eu seria muito favorável que você anotasse pelo menos os principais, que são int, long, double, boolean, char e string. Certo? Esses são os tipos principais. E é isso, tá? A gente vai ver agora como se definem as variáveis. Beleza. Para você entender uma variável, você tem que imaginar um armário. Esse armário seria a sua memória. Vocês viram aqui que eu defini tamanhos diferentes que eles custam na memória. Eles têm custos diferentes e valores diferentes para a memória, certo? Então você tem que entender que para definir uma variável, que essa memória seria como se fosse um armário e cada variável seria uma gavetinha em que você armazena um dado ali dentro, ok? Então, como que a gente faz para definir variáveis? Eu vou comentar aqui que seriam o tipo e o nome, certo? Basicamente é assim que você declara uma variável. A gente vai, por exemplo, entrar com a variável, com essa variável aqui, int x. Vou entrar com n1, na verdade, para deixar claro que isso é um número 1, que vai ser 12, certo? Na verdade, eu não falei da atribuição também, né? Aqui você define a variável, você pode muito bem fazer isso, mas você pode vir aqui e atribuir a 12 também, a qualquer número no caso, né? Vou deixar só assim e vou atribuir depois, porque eu posso também fazer isso. Eu posso vir aqui e n1 é igual a 12. Vou colocar separado. Não sei se vocês perceberam, mas tem esse sublinhado. Sempre que tem esse sublinhado é porque tem algum erro. Aqui está falando que não está reconhecendo a classe N1. No caso desse erro aqui é porque isso tudo aqui não está dentro de uma classe, não está fazendo sentido isso daqui aqui. Então a gente vai entrar com o main, só escreve main e joga isso daqui, Ctrl X, Ctrl V, lá para dentro. Tá? Isso daqui funciona porque isso daqui não estava, na verdade, dentro de um método. Não dentro de uma classe, dentro de uma classe está. Não está dentro de um método, fazer atribuições não faz sentido colocar fora de jogado ao relento, certo? Ok. Eu vou tirar isso aqui por enquanto. Tipo nome. E isso eu posso fazer para qualquer coisa. Vamos vir agora com a classe main e vamos fazer algumas operações básicas. Eu posso entrar int n1 é igual a 12. Int n2 é igual a 90 é igual a 88. Eu posso colocar o print, aqui seria um atalho, ok? Seria o sout, pelo menos para o IntelliJ funciona. Eu não sei em quais outros IDEs funciona, mas é o atalho para o system.out.println. Eu posso vir n1 mais n2. Vamos rodar com Shift F10 e o resultado 100. Eu posso também concatenar isso daqui. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer int n3, que é igual a n1 mais n2. Eu posso muito bem fazer essas operações com essas variáveis assim, e colocar o resultado aqui como n3. Shift F10 vai rodar 100 da mesma maneira. Bom, o que eu estava falando era sobre concatenar a string. Eu posso colocar aqui o resultado é.
aqui, e mais N3. Vamos rodar. O resultado é 100, certo? Beleza, a gente aprendeu aqui a definir variáveis, porém, existem algumas ressalvas. Existem algumas palavras que não podem ser declaradas como variáveis. São palavras reservadas, esse é o nome, né? Por exemplo, eu não posso criar um int é igual a 1. Por quê? Porque int é uma palavra reservada, não pode ser um nome de variável. A IDE vai até mudar a cor, colocar uns erros aqui. Se eu tentar rodar isso daqui, se eu tentar rodar isso daqui, vamos ver o que que sai. Aqui, not a statement. Ok? Tá falando que não é uma, meio que não é possível fazer essa besteira aqui que a gente está fazendo. Não são só tipos de dados. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para você ver quais são os tipos de palavras reservadas, porque são várias, ok? Eu queria que vocês dessem pelo menos uma estudadinha, mas para ter uma ideia básica, você pensa, isso daqui é uma palavra que já é usada em outra função, em outra variável, em outro tipo de dado dentro do Java? Se sim, provavelmente é uma palavra reservada e provavelmente você não vai poder usar. Agora a gente pode vir, por exemplo, com public, string, public, que é igual a texto. Vai dar erro, você pode ver que está diferente aqui a coloração, porque isso daqui não tá sendo entendido, e isso daqui está sendo como a inicialização de uma classe, de um método, e isso daqui não é uma classe nem um método, então vai dar esse erro, ok? Certo. Agora que a gente explicou tudo isso, eu queria dar umas dicas finais que são para nomes de variáveis. Além de não poder usar as palavras reservadas, existem algumas boas práticas da comunidade. Essa parada de palavras reservadas realmente é proibido, não pode em hipótese alguma. Mas existem algumas outras práticas que melhoram o seu desenvolvimento, tanto o seu desenvolvimento como o seu entender do seu próprio código no futuro. Você vai entender melhor o seu código que você escreveu, outras pessoas vão entender melhor e esse código vai se tornar mais legível, certo? Bom, o primeiro aqui seria nomes claros. Eu coloquei aqui N1, N2 e N3 porque já é meio que batido colocar N para número. Mas seria totalmente aceitável, inclusive dependendo do seu tipo de código, seria até mais favorável você colocar número 1 ou primeiro número, que é igual a 12, por exemplo. Seria totalmente aceitável a depender do seu código, certo? Nomes claros. Seria essa primeira boa prática que eu recomendo que você tenha como base, tá? Variáveis, outra prática seria variáveis começam com o nome minúsculo. Diferentemente da classe, é interessante que você comece as variáveis com o nome minúsculo e vá usando apenas para esse camel case, certo? Aqui já é como um bom exemplo, mas eu posso colocar, por exemplo, string texto. Opa, olha aqui o erro. String texto. String texto, ok? É uma prática melhor do que eu fizer isso. Eu não estou fazendo isso aqui como uma classe e é apenas boa prática. Você faz o que você quiser nos seus códigos, mas para você se tornar um melhor desenvolvedor que faz códigos mais legíveis, faz códigos mais agradáveis aos olhos, por favor, siga essas dicas, tá? A terceira que eu defini aqui, eu até já falei que seria o camel case, que é começar, colocar as letras maiúsculas para separar as palavras. Um próprio exemplo seria Boolean. Não necessariamente Boolean, né? Mas o Boolean Camel Case.
que é igual a true. Esse aqui é meu case, tá? Ok. Outra coisa seria inicializar variáveis antes. Antes do que? É recomendado que se inicialize as variáveis logo no começo do código para você evitar erros, tá? Claro que existem algumas variáveis que você vai precisar inicializar no meio do código, dentro de algum bloco de código, entre outros, certo? Mas como boa prática, se você, por exemplo, quiser fazer isso daqui, como você pode ver, aqui as variáveis estão logo no início, e mesmo se isso daqui tivesse aqui, por exemplo, seria uma prática melhor deixar as variáveis lá em cima, para você meio que ter, por exemplo, como se fosse um escopo, sabe, das suas variáveis, e enfim. Bom, essas são as dicas que eu separei para melhores práticas. Como eu já disse, eu vou deixar na descrição o link das palavras reservadas. Na próxima aula, vai ser uma aula só focada em exercícios, tá? Porque até agora a gente não teve exercício, não teve muita bagagem para começar a ter exercícios. Eu vou começar com alguns exercícios simples, certo? Então, é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tamo junto. Até mais.